abençoa também essa igreja, Senhor, que nos recebeu. Que a graça do Senhor, Deus, possa vir sobre esse lugar. Deus, que todo sonho de Deus para essa igreja, Deus, possa se cumprir. E que essa semente que está sendo lançada na terra, Deus, essa IFOL, essa escola, esse tempo aqui que a gente sabe também, Deus, que movimenta tanta coisa, tantas pessoas, eu oro para que o Senhor pegue essa semente, Deus, e leve para o lugar, Deus, que o Senhor quer levar em nome de Jesus. Muito obrigado também por essa noite, por cada irmão que está aqui, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós estamos juntos. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que irá ministrar o nosso coração nesse momento. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, pedimos a Tua bondade. Senhor, que nessa noite, ainda que muitos estão aqui, Deus, não acompanharam o assunto desde o começo, possam ser também alcançados pela misericórdia do Senhor, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, boa noite para quem já está aqui com a gente. Nós vamos dar continuidade aqui, né, no padrão do aconselhamento. Nós estávamos falando sobre a segunda causa de maldição. Semana passada nós terminamos em sintomas de maldição e agora nós entramos na causa de maldição. E nós entramos num tema quebra de aliança. E a quebra de aliança, toda quebra de aliança, ela acaba se tornando aí, né, uma causa de maldição. Deus, Ele honra as alianças que Ele faz conosco. Eu falei ontem aqui que a nossa vida, queridos, ela é liderada por princípios e valores cristãos. Então, as coisas não acontecem na vida da gente por acaso. Agora, a gente precisa entender, queridos, que o evangelho que a gente serve é um evangelho liderado por princípios e valores. Então, toda vez que você quebra um princípio, você aciona, né, uma maldição ou uma bênção correspondente, né? Tanto quanto você obedece a um princípio, quanto você quebra um princípio. E nós estamos falando sobre exatamente esse tema, né, sobre causas de maldição. O que são as causas de maldição? São quebras de princípios. E, né, a quebra de aliança, ela é uma quebra de um princípio, né? Então você faz uma aliança, você precisa honrar a aliança que você fez. E nós estávamos falando ontem, terminamos... Diga, Adriano. Ah, tá. Só um avisozinho, irmãos, a questão da ordem dos módulos da IFOL, ela não tem uma necessidade de você fazer o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Você pode fazer o segundo, depois o primeiro, não tem uma ordem, né? O legal é se você puder fazer o primeiro, né? Mas se você não puder, não tem problema nenhum, você pode vir no segundo, porque são temas totalmente independentes. São assuntos fechados, é um módulo fechado, então você não vai ter dificuldade nenhuma em acompanhar, não tem nada linkado uma coisa na outra, né? E depois você pode fazer o primeiro, o segundo, voltar para o primeiro e não tem problema nenhum. Mas a gente estava falando ontem sobre adultério. Adultério é uma das quebras de aliança aí. E a gente discorreu bastante sobre esse assunto. Obrigado, irmão. Deus abençoe. A gente discorreu bastante sobre esse assunto. Falamos ontem aí, né, sobre as consequências do adultério. Falamos, né, como que isso realmente vai afetar diretamente não somente a pessoa que adulterou, mas também a família da pessoa que adulterou. Na maioria das vezes, queridos, quem paga o maior pato realmente é a família aí. E hoje nós vamos falar então aí, começar falando sobre o caso de Davi e Betseba. Alguém conhece esse caso na Bíblia, irmãos? Qual que foi a história de Davi, irmãos? Uma história sensacional, um dos homens únicos na Bíblia. Eu, sinceramente, eu sinto uma inveja santa de Davi, quando eu olho para a vida desse cara e as conquistas que Davi fez. Mas é interessante, a Bíblia fala que no momento oportuno da vida de Davi, onde todos os reis estavam saindo à guerra, Davi ficou em casa, queridos. Eu não sei porque a Bíblia não fala qual foi o motivo que ele ficou em casa, mas eu deduzo que pode ser o cansaço. Eu deduzo que ele já estava muito cansado de tudo aquilo que ele havia fazendo, e como ele já tinha conquistado um território, já estava mais ou menos tranquilo nesse sentido, Davi então resolve dar um tempo, ficar em casa. Irmãos, e uma das coisas que não é o tema do que a gente quer falar hoje, mas vale a pena a gente mencionar isso, que tem destruído a vida de muitas pessoas, é o cansaço. O cansaço talvez seja uma das armas mais poderosas de Satanás para destruir a vida de uma pessoa. Muita coisa, queridos, que você tem que fazer na vida, será impossível de você realizar se você estiver cansado. E a gente pensa,
que as armadilhas de Satanás para nós, irmãos, estão normalmente relacionadas ao pecado. E o cansaço não deixa de ser um pecado, é a quebra de um princípio, de uma lei, a lei do descanso. Descanso, irmãos, não é você parar um final de semana, 2 horas no sofá e tirar um cochilo. Descanso é um estilo de vida, o descanso é uma pessoa, é Jesus. E eu preciso aprender a ter uma vida realmente que descansa em Deus. A gente pode falar nesse assunto qualquer outro dia, mas a lei do descanso, ela é uma lei extremamente importante. Mas quantas pessoas estão colocando muita coisa importante a perder, irmãos, justamente por causa do cansaço na sua vida? Eu não sei como é que tem sido a sua vida nesse sentido, irmãos. Eu não sei se você tem entrado nessa loucura de vida que muita gente por aí tem entrado, mas tem gente, irmãos, que já não sabe há muito tempo o que é parar, o que é ouvir a voz do Senhor. Irmãos, Jesus ele foi muito claro quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu vou te falar uma coisa que parece um pouco chocante, mas é uma verdade, irmãos. Tudo que você faz sem Deus, Deus chama de nada. Para você pode ser fantástico, mas para Deus ele chama de nada. Quando você lê a Bíblia diz que muitos vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu fiz tanta coisa, e Deus vai falar: olha, infelizmente eu não te conheço, aparta-te de mim. Talvez traduza isso que eu estou querendo dizer. Não é o nosso esforço que impressiona Deus, irmãos. Não é a nossa labuta, a nossa correria. Lógico, a vida tem um ritmo e precisa ser seguido. Mas o que realmente vai impressionar Deus, irmãos, é um coração contrito e quebrantado. É alguém que sabe parar quando tem que parar. É alguém que sabe ouvir a direção do Espírito Santo de Deus sem dar o próximo passo. É alguém que não espera, irmãos, a vaca ir para o brejo, para depois ficar apavorado. E tem gente que está vivendo, remendando a vida, irmãos, mas não está sendo proativo no sentido de realmente andar em obediência, irmãos. E é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então a EFOL, queridos, não é uma escola somente para conserto também. Lógico, a gente está lidando aqui com maldições, a gente está lidando com pessoas disfuncionais, a maioria da abordagem é essa, mas a EFOL é uma escola principalmente para nos alertar, irmãos, a respeito de alguns caminhos que a gente não pode e não deve tomar na nossa vida. Então eu preciso estar muito atento a isso. Então Davi ficou em casa, irmãos. E o que Davi foi fazer? Mente vazia. O que diz o ditado, irmãos? Mente vazia é um ambiente, irmãos, propício para Satanás colocar uma semente. E aí, irmãos, Davi foi assistir filme pornográfico. Qual que era o filme? A striptease da irmã Betseba. E esse desenho ali, irmãos, acabou com a vida de Davi. A história daí complicou completamente. Então a gente vai analisar aqui essa situação clássica do adultério, o famoso caso de Davi e Betseba. Então uma libertação ao estilo do profeta Natã. Deus sempre tem um profeta para os nossos pecados. Irmãos, eu vou te dar um conselho: se você não tem um amigo que te fala a verdade, contrata um inimigo para fazer isso por você, mas não ande sem uma pessoa que realmente tem coragem de confrontar você e de te posicionar na vida em nome de Jesus. Então, 2 Samuel, no capítulo 12, o versículo 11 e 12 diz assim: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz do sol. Pois tu fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Queridos, o adultério é uma das maiores infelicidades que uma pessoa pode cometer na vida. Não existe nada que tem maior potencial, irmãos, do que uma quebra de aliança nesse sentido. E quando eu estou falando em adultério, irmãos, eu não estou falando de você apenas ter um ato conjugal com uma terceira pessoa fora do seu casamento. Ontem eu expliquei bastante sobre isso, que nós estamos falando aqui, irmãos. Hoje tem muito adultério virtual por aí. Tem gente que se relaciona com as máquinas, irmãos, pornografia, WhatsApp, conversas. Tem gente, na verdade, irmãos, que tem muito mais prazer em fazer isso do que realmente ter um coito com algum tipo de mulher. Então nós precisamos realmente levantar os muros nesse sentido da nossa vida, queridos. Irmãos, as coisas não vão melhorar. Aquilo que era pecado está se normatizando nos nossos dias.
E nós estamos chegando num ponto da história da humanidade, queridos, que a nossa fé e o nosso amor por Jesus vai ser duramente provado. A distância entre o pecado e a tentação, ou entre a tentação e o pecado, irmãos, é justamente a minha capacidade de resposta. Se tem uma coisa que você não pode fazer, irmãos, é ficar flertando com o pecado, brincando com algumas coisas. Irmãos, eu vejo tantos cristãos em grupo de WhatsApp, tolerando, irmãos, pornografia. Pastor, mas é meu grupo de trabalho. Irmãos, se você trabalha numa empresa onde eles não respeitam a sua fé, esse não é o seu lugar, me desculpe, é verdade o que eu estou te falando. Ou esse grupo não é o seu lugar. Se é um grupo de trabalho, irmãos, por que você está vendo pornografia num grupo de trabalho? O que a pornografia está fazendo no seu grupo de trabalho? A menos que você trabalhe com alguma coisa desse tipo, que eu acredito que não. Entende o que eu estou falando, irmãos? Por muito tempo, nós tivemos medo de professar a nossa fé. Eu vejo tantas ideologias se levantando nos dias de hoje, e ninguém tem medo de falar o que acredita. E eu respeito cada um tem o direito de viver o que quer e da maneira que quiser viver. Agora, eu não consigo entender porque nós, como igreja, temos medo de nos posicionarmos nas nossas convicções. E eu não quero que você se torne um crente legalista, chato, que vive dando pitaco em todo mundo, irmãos, arrancando a Bíblia toda hora. O que eu quero é que você se torne uma pessoa moralmente curada. Uma pessoa que tem limites claros na sua vida, que sabe dizer não. Irmãos, porque a tentação, normalmente, ela é fruto de uma concupiscência. A tentação que você está sofrendo, irmãos, ela não é por acaso. Na verdade, alguma coisa dentro de você já está disfuncional nesse sentido, e você já vem lutando com alguma circunstância, e aí o diabo falou, já que você já está bem interessado nisso, eu vou proporcionar uma oportunidade para você destruir a sua vida. A Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Para desenhar e para você entender. Você está com vontade de comer um bolo de chocolate, você vai lá, amassa o bolo, põe no forno, assa, e você tira da forma e aquele bolo está na sua frente. Depois que você fez tudo isso, o diabo olha para você e fala, aqui está o prato e o garfinho para você comer. Isso é uma concupiscência, queridos. Então eu preciso, se você está sendo, irmãos, tentado em alguma área da sua vida, você precisa parar, pensar e dizer, Deus, onde eu estou abrindo brecha nesse lugar na minha vida? Onde eu estou quebrando um princípio? O que eu estou tolerando que eu não devo tolerar? O que eu estou concordando que eu não devo concordar? Irmãos, não fique expulsando o diabo, irmãos, achando que o problema é Satanás nesse caso, porque não é. O que a Bíblia diz é que nós somos tentados segundo a nossa concupiscência. Então tem alguma coisa ali, irmãos, que já está abrindo porta para esse tipo de tentação. A Bíblia diz que Deus não nos dará tentação que a gente não possa suportar. A tentação, ela é um sinal de Deus que alguma coisa está saindo dos trilhos e que é hora da gente renovar a nossa aliança com Deus. Irmãos, e sabe quando isso começa? Quando a nossa vida devocional esfria. Você parou de orar, você parou de ter comunhão com a palavra de Deus, você vai começar a sofrer interpelações, porque a sua natureza é caída, queridos. Nós somos carne, e o que nos mantém ativos e de pé é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós estamos num processo de transformação. Quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus passou a ser habitado dentro de você, o seu espírito foi vivificado na hora, mas agora o Espírito de Deus, junto com o seu espírito, trava uma batalha dentro de você contra a sua alma. A sua alma é a sua história, é o seu HD, são os seus traumas, as suas lembranças, são os seus envolvimentos. E agora esse Espírito de Deus começa um processo de reeducação da sua alma, e esse processo é contínuo, diário. Irmãos, se tem coisas na sua vida que ninguém conhece, somente o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que Deus não vai revelar a ninguém, a não ser a você mesmo. Eu fico vendo muita gente, irmãos, procurando, às vezes, palavra, não tenho nada contra isso, eu conheço grandes homens de Deus, profetas de Deus, mas as profecias mais significativas da sua vida, irmãos, elas não virão da boca de ninguém, elas virão no seu tempo devocional, é no seu 1 a 1 com o Espírito Santo. Deus não é fofoqueiro, irmãos, tem coisas que Ele não vai falar por ninguém e nem através de ninguém. Ele diz, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem e o buscam. E eu fico terceirizando o meu relacionamento com Deus. Então Davi estava ali, irmãos.
Então é difícil um pecado que traga coletivamente tanta dor, tanto sofrimento, tanta destruição e tanta perturbação como o adultério. Irmãos, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Todo adultério, irmãos, ele é construído. Ele não acontece da noite para o dia. Na verdade, a maioria dos pecados que envolvem quebra de aliança, eles são construídos, é uma construção. O diabo é extremamente estrategista. Quando a gente fala de espíritos familiares, e muita gente tem dificuldade de entender isso, mas isso nada mais é, irmãos, do que os demônios fazendo o papel deles. Você nasceu talvez há 40, 50, 60 anos. Os demônios, irmãos, têm milhares de anos. Eles estão há gerações e gerações na sua família, entendendo todas as fraquezas, trazendo continuidade de maldição, de pecados, repetindo histórias ali, irmãos. O diabo sabe muito bem as suas vulnerabilidades, sabe muito bem as suas tendências, sabe muito bem de onde você veio, as suas crenças, os seus valores, qual ambiente você foi criado. O diabo sabe muito bem, queridos, aonde colocar a mão na sua vida, qual é a sua dor, qual é a sua decepção. O diabo sabe muito bem, irmãos, construir um caminho de destruição para cada um de nós. Você pode perceber, queridos, a perseguição na vida de uma pessoa começa já praticamente no nascimento. Quantas pessoas que nós atendemos, irmãos, que foram altamente perseguidas na gestação e no nascimento? O diabo não sabe necessariamente o que Deus tem para cada um de nós, mas ele sabe muito bem que quando você descobrir isso, você vai se tornar uma arma em potencial contra o inferno. Ele não tem medo de você, ele tem medo de quem você é. Ele sabe da sua natureza. Então vamos para o 20, o slide 20, por favor. Então a gente tem aqui, irmãos, o poder latente de um adultério oculto. Qual que é, irmãos, o maior problema quando a gente está falando de pecado de adultério, ou a gente está falando de pecado oculto, irmãos? Você muda para mim o slide, querido? É isso mesmo, obrigado. É isso aí, obrigado. Qual que é o problema, irmãos? Na maioria das vezes, quem flerta com o pecado, ele acredita que não tem problema. E ele faz isso de maneira oculta. É comum, por aí, pais pegarem os filhos na pornografia, esposas pegarem os maridos na pornografia. É comum por aí, maridos, ainda que cristãos, convidarem as esposas para assistir um filme, para apimentar o relacionamento, e vai apimentar mesmo, vai ficar tão quente, mas tão quente, que vai acabar no inferno esse relacionamento. A gente precisa, irmãos, ter sabedoria de Deus e ter temor do Senhor no nosso coração. Como cristão, a gente precisa estabelecer limites claros. Qual que é a área de atuação de Satanás? O ocultismo. Normalmente pessoas que adulteram ou estão envolvidas com esse tipo de pecado na imoralidade são levadas aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder a sua situação. Começam a viver uma vida alicerçada na mentira. Irmãos, Davi chegou a assassinar uma pessoa para esconder o adultério dele. E quem era Davi, irmãos? O homem segundo o coração de Deus. Você entende o nível de mentira que uma pessoa pode chegar quando ela está envolvida com esse tipo de pecado? Irmãos, e quanto ela mais mente, mais munição ela está dando para Satanás, irmãos, destruir a vida e a família dela. Então depois de várias tentativas, para que parecesse que aquele filho era de Urias, ele decidiu matar Urias. Falou, rapaz, não tem como esconder, Urias vai descobrir, então eu vou assassinar Urias. E ele começa ali, queridos, a viver uma vida alicerçada na mentira. Qual que é o problema da mentira, irmãos? Quando eu minto, o que eu tenho que fazer para sustentar a minha mentira? E aí o que eu tenho que fazer? Irmãos, tem pessoas que você vai atender que você não consegue pegar o fio da meada. É tanta mentira que a pessoa não sabe mais o que é verdade na vida dela. Tem pessoas que foram literalmente descaracterizadas como pessoa, porque passaram a viver uma vida dupla, queridos. É isso que esse tipo de pecado faz. Então Urias era esposo de Betseba, era um dos homens mais leais a Davi. Davi estrategicamente o matou com a espada dos filhos de Amon. Mandou com que o seu general colocasse Urias na frente do campo de batalha, um lugar onde ele saberia
que ele iria morrer. O adultério, então, quando oculto ou quando ocultado, traz um dos piores tipos de definhamento da alma. Olha o que Davi fala, irmãos, no Salmo 32, versículo 3 e 4. Enquanto guardei silêncio, consumiram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Interessante. Davi fala, queridos, que ele virou um cara extremamente mal-humorado. Por quê? Por quê, irmãos? Irmãos, é nítido quando alguma coisa errada está acontecendo dentro do casamento. É nítido quando alguém está escondendo um pecado, irmãos. A pessoa começa a passar por um processo gradativo de mudança, de transformação. A Bíblia diz que o coração alegre... E qual o coração que é alegre, irmãos? Coração que não deve nada. Quem não teme nada, irmãos, não tem por que estar triste. Entende o que eu estou falando? Você pode ver, irmãos, quantos homens, depois que começaram a acessar pornografia, começaram a ficar, irmãos, carrancudo, fechado, mal-humorado dentro de casa, se transformou totalmente no outro homem. E aí começa, irmãos, as exigências dentro de casa com a mulher. Ele quer fazer do relacionamento dele a fantasia que está na cabeça dele. E isso transforma o lar no quê? No inferno. Isso não tem fundo, não acaba nunca. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas a maioria dos pedófilos, a maioria, passou por todas as fases da imoralidade. Começou com um abuso na infância, foi abusado na fase adulta, se transformou num abusador na fase adulta, mergulhou em todas esses caminhos e trilhas da imoralidade até se tornar um pedófilo. A pedofilia é o último estágio, irmãos, da imoralidade, desse tipo de pecado. Irmãos, não brinque com pornografia. Não brinque com TikTok. Não brinque com WhatsApp. Você não tem ideia do que isso pode fazer na sua casa e na sua família. Irmãos, uma das maiores armas de Satanás contra o cristão e contra a realização pessoal de uma pessoa, irmãos, não é o pecado, mas é a distração. Você pode ver, irmãos, tem pessoas que não têm tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para sair com a esposa, mas fica 2 horas na frente do celular. E aí você fala com ela, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, eu não tenho tempo para nada. 2 horas na frente do celular, quando não passa as madrugadas, com o dedinho rolando para baixo e para cima. Entende o que eu estou falando, queridos? Isso é altamente viciante. Isso é altamente comprometedor. Imagina, irmãos, se você tirasse boa parte do tempo que você gasta acessando esse tipo de negócio que não vai te levar a lugar nenhum, meus irmãos, investindo no seu casamento. Qual que seria a realidade do seu casamento hoje? Qual que seria a realidade, queridos, do seu relacionamento com seus filhos? Sabe, queridos, qual que é o maior problema entre essa geração, os pais e os filhos, irmãos? Quando a gente fala de paternidade, irmãos, o problema nunca foi porque o pai não foi um bom pai apenas, porque o pai era muito nervoso, porque o pai era isso, porque o pai era aquilo, irmãos. Esse é um problema, mas não é o maior problema. A maior queixa das pessoas, irmãos, e tanto quando você faz um ato profético na aula de paternidade, irmãos, o que você faz? Você bota uma pessoa aqui na frente, representando o pai e a mãe dessa menina. Sim ou não? Quem já passou por isso? E aí, Sandrão? Firme? O que você faz? Você dá a oportunidade dessa pessoa vir e falar para o pai o que ela nunca falou. Sabe o que essa criança queria apenas? Um tempo com o pai. Aquilo que ela não teve a vida inteira. Eu me lembro, irmãos, quando eu era mais novo, quando os meus filhos nasceram, minha mulher viajou e deixou os 2 meninos comigo em casa. Eu estava lavando, passando, cozinhando, trabalhando na base, irmãos. Era uma loucura. Eu chegava em casa às 8 horas da noite, irmãos, parecia que eu tinha tomado uma surra. E eu me lembro que nós tivemos uma semana muito complicada na base, muitos cursos acontecendo. E eu me lembro que eu cheguei à noite, falei para o Israel, meu filho mais velho, eu tenho 2, o Israel e o Davi. Falei para o Israel, Israel, pega o seu irmão, vai no banheiro, escova os dentes para vocês deitarem. Irmãos, eu estava no quarto, pronto para entrar no chuveiro. E de repente eu escuto um grito, era o Davi, meu filho mais novo. E aí o Davi grita e fala, pai, o Israel me deu um murro, bateu com o braço no meu rosto. Irmãos, eu estava tão cansado, mas tão esgotado, que eu saí do banheiro de toalha,
Eu saí do meu banheiro de toalha, fui no banheiro deles, irmão. Cheguei lá e dei um tapa no Israel e falei: Israel, você é mais velho, você precisa cuidar dos seus irmãos. O Israel chorando falou: pai, eu não tive culpa. Eu falei: teve. Deitei os dois na cama, irmãos. Naquela noite o Israel dormiu chorando e dizendo para mim: pai, eu não tive culpa. Eu falei: cala a boca, vai dormir. E eu fui dormir, irmãos. Cansado do jeito que eu estava, eu falei: eu vou desmaiar. Deu 11 horas, deu 10 horas, eu acordado, 11 horas eu acordado, meia-noite eu acordado, 1h da manhã eu acordado. O cérebro estava dormindo, mas meu olho não dormia. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? O senhor quer falar comigo? E o Espírito Santo na hora falou: nós estamos precisando conversar. Eu falei: mas eu não quero falar. Eu trabalhava com comunidade terapêutica nessa época, irmãos, e quando chegava um aluno mais agitado lá, a gente tinha um comprimido que a gente dava, ele dormia 3 dias. Eu falei: eu vou tomar um desse? Eu quero ver se eu não durmo. Irmãos, fui lá e mandei para dentro. Eu fiquei bêbado, drogado, e não consegui dormir. Parecia que eu vi o Espírito Santo na beira da cama, sentado e olhando para mim e falando assim: eu não durmo mesmo, eu estou te esperando. Quando deu 5 da manhã, eu rendi. Falei: fala, Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo: o Israel não teve culpa. Eu falei: lógico que teve. Ele não cuidou bem do irmão dele. Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo: você estava lá? Eu falei: eu não. E ele falou: eu estava. Ele não teve culpa. Eu falei: tá bom, me perdoa em nome de Jesus. Ele falou: não. Você vai levantar e vai pedir perdão para ele. Eu falei: não vou. Fui até às 6 da manhã, irmãos, não dormi. Levantei e falei: tá bom, me rendo. Cheguei lá, acordei o Israel dormindo. Falei: filho, acho que eu me equivoquei com você, eu estava errado. Eu preciso que você me perdoe em nome de Jesus. O Israel me abraçou e deu um sorriso e falou para mim assim: pai, eu sabia que o Senhor vinha. Até hoje eu não fico pensando se ele não estava orando para mim, irmãos. Mas aquele pedido de perdão, irmãos, resolveu aquele problema. Eu voltei para a cama, dormi imediatamente, irmãos. Tive que acordar 7 horas, dormi 1 hora, mas foi o preço que eu paguei por não obedecer ao Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos nunca esperavam que nós fôssemos perfeitos, mas eles sempre esperaram que a gente fosse humilde o suficiente para reconhecer que a gente errou. Quantas vezes, queridos, você está ignorando tudo que está acontecendo dentro da sua casa? Você entra e sai e não percebe. Irmãos, uma das coisas que era mais fascinante no ministério de Jesus, queridos, uma das coisas que mais me choca: Jesus estava no meio de uma multidão, quando ele estava andando no meio de uma multidão, de repente uma mulher vem e toca Jesus, e Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos ficam escandalizados e diz: Jesus, está todo mundo te tocando. Ele falou: não, alguém me tocou de maneira diferente, de mim saiu virtude. Irmão, Jesus estava no meio de uma pessoa, de uma multidão, mas ele se identificou com uma pessoa. Ele sabia que naquela multidão havia alguém que estava precisando dele. Irmãos, quantas vezes a gente está dentro de casa e a gente não percebe o que está acontecendo debaixo do nosso nariz? A gente não entende a nossa responsabilidade. E aí a gente quer resultados. A gente quer resultado na escola, a gente quer resultado da esposa, a gente quer resultado à noite quando vai dormir. Nós só queremos resultados, irmãos, como que se as pessoas fossem máquinas, que elas simplesmente viram um botãozinho, reseta tudo que aconteceu, estão prontas para viver um novo momento com a gente, irmãos. Irmãos, dor tem memória, emoção tem memória, ferida tem memória. Se isso não for tratado, não for curado, irmãos, isso com certeza absoluta no futuro vai pipocar e vai estourar. Davi não se apercebeu disso. Ele não entendeu que quando ele estava matando Urias, ele estava comprometendo, não era a vida dele por ser rei. Um rei podia fazer o que quiser, mas dentro do seu palácio, não no mundo espiritual. Davi era um rei que temia o Senhor. Irmãos, a minha e a sua vida não pertence a nós. Ela pertence ao Espírito Santo de Deus. E se você quiser andar com Deus, você precisa se enquadrar nos padrões de Deus. E no mundo, no reino de Deus, a gente se move por princípios, por valores. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acredito, é o que a Bíblia fala. São princípios, são valores. Quando eu aciono esses princípios, irmãos, ou eu posso estar abrindo os céus para abençoar a minha geração, ou eu posso estar abrindo os céus para amaldiçoar a minha descendência. Deus falou isso.
Hoje eu coloco na sua frente a bênção e a maldição. O que você escolhe? Lógico, se Deus te perguntar se você quer bênção ou maldição, o que você escolher? Mas não é uma resposta, irmãos, vocal. É uma resposta comportamental. Então você escolhe a bênção, então se comporte de acordo com a bênção. Seja uma pessoa que anda alinhado com a bênção. Então eu quero vir num culto e quero pedir, Senhor, protege a minha família. Davi estudava numa escola adventista, meu filho mais novo. Chegou em casa, mandou um palavrão dentro de casa, irmãos, que eu fiquei arrepiado. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Davi, depois do almoço, 1 a 1, nós vamos sentar, nós precisamos conversar. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes eu te expliquei que não pode falar palavrão? Ele falou, pai, umas 200, acho. Eu falei, como é que você me traz um palavrão desse? Onde você aprendeu isso? Ele falou, na escola. Eu falei, Davi, você escuta numa escola cristã. Ele falou, pois é, mas lá todo mundo fala. Eu fui na escola, aprontei um rolo com a diretora, voltei para casa frustrado e fui orar. Falei, Deus, o diabo está impossível. Eu oro, jejuo, o menino vai sair para a escola, eu oro com ele, e volta falando isso, o que nós vamos fazer, Jesus? Sabe o que o Espírito Santo me falou? Falou, Maurício, você tem que fazer o seu papel como pai, você tem que aconselhar o seu filho, você tem que trazer a provisão para casa, tudo isso que você já sabe, e se você não sabe, você podia ler o livro que tem lá atrás, mas acabou, não vou nem recomendar. Mas o que vai proteger a vida do seu filho e da sua esposa é a sua vida moral. As pessoas podem até chegar, mas eles vão ter um limite para atravessar. E o que estabelece esse limite é a sua vida moral. Você é a porta de entrada. O diabo, irmãos, pode sonhar todo dia em destruir a sua família. Mas quem dá essa autorização não é Deus e não é o diabo. É você, é o seu comportamento. Agora eu te pergunto uma coisa nessa noite. Por aquilo que você tem acessado e visto no seu celular, como é que está a proteção da sua casa? A gente pensa que isso é brincadeira, queridos. A gente pensa que o mundo espiritual não funciona. Aí você vai ver, queridos. Quando você vem para uma escola como essa, e você vai para uma sala de atendimento, irmãos, igual alguns alunos aqui estão indo para participar, e você vai vendo as pessoas contando as histórias, você enxerga nitidamente o quadro. Um pai que desprotegeu a família, que expôs essa família, irmãos, a interpelações demoníacas, e hoje o filho está colhendo a situação, o neto está colhendo a situação, o bisneto está colhendo a situação. As histórias estão se repetindo, mudam os cenários, mudam os nomes, mas a história é a mesma. Quando nós começamos a praticar esse tipo de pecado, a vida espiritual dessa pessoa entra no processo clônico de definhamento, que viabiliza recaídas, compulsões pecaminosas, podendo causar uma completa destruição na vida dessa pessoa e da família. Muda para mim, por favor. Mais cedo ou mais tarde, queridos, quando a gente fala de adultério, não tem como você esconder isso. Davi tentou. Davi matou Urias para esconder o adultério. Davi fez de tudo. É interessante. Como que a pessoa, como Davi estava equivocado nesse sentido, irmãos. Como que na consciência de Davi estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Como que Davi enxerga essa situação e fala, puxa vida, está tudo normal. Irmãos, o rei era o legislador da época. Era ele quem atendia as pessoas, era ele quem julgava as causas. E para você ter um momento com o rei, você precisava marcar uma hora. E naquele dia que o profeta Natan chega para falar com Davi, irmãos, ele não foi exclusivo não. Estava tendo audiência no palácio. Davi estava atendendo pessoas, como ele fazia normalmente. E Natan havia marcado uma hora. E Natan chega para Davi, não chega confrontando e falando, você pecou, você matou Urias, não. Natan chega para Davi trazendo uma causa. A história que Natan estava contando era uma causa que Davi estava acostumado a julgar. Então Natan conta uma história, tinha um cara que tinha várias ovelhinhas, e tinha outro que tinha uma só. E aí, o cara que tinha um monte foi lá e pegou aquele que só tinha uma, pegou a sua ovelhinha e matou o dono das ovelhas. O que você faz com esse cara, Davi? A Bíblia diz que Davi se indignou. E falou o que, irmãos? Davi já estava meio endemoniado mesmo. Falou, digno é de morte esse cara. Irmãos, você consegue compreender
o nível de engano que estava no coração de Davi, para ele não entender o recado? Não brinque, irmãos, com a sensualidade. Você não tem ideia do poder que esse espírito tem de encantamento. Você não tem ideia. Irmãos, Davi era um cara temente a Deus. Davi era um cara que prestava culto. Mas na cabeça dele estava tão resolvido que ele colocou uma pedra em cima. E Davi foi capaz de escrever a sua própria sentença. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas o profeta Natã foi lá no palácio para matar Davi. A sentença era de morte. Quando Davi caiu em si, o palácio cheio, e Natã fala: você, esse homem. Davi então se quebranta, rasga suas vestes, cai a ficha. Natã olha para ele e fala: olha, passou por um triz, com as minhas palavras. Você não vai morrer, mas a espada nunca mais se apartará da sua casa. Esse espírito de morte não te levou, mas ele vai devastar a sua família. Por causa de um adultério. Um adultério seguido do quê? De um pacto de sangue. Davi matou uma pessoa. Uma aliança de sangue. Invocou um espírito de morte na família. Irmãos, ele não quis só pegar as pombagiras. Ele falou: vou pegar um Exu Caveira também. Eu vou pegar um espírito de morte. Você entende o que eu estou falando, irmãos? O nível que essa pessoa pode chegar. Você não tem ideia, irmãos, quando você está fretando com esse tipo de pecado. Jesus deixou claro, lá em Lucas, que esta lei não será quebrada. Tudo que fazemos à oculta será apregoado nos telhados. Irmãos, pecado oculto, essas situações funcionam como uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde vai explodir. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e fala assim: agora você já sabe. Fala assim: é questão de tempo para Deus lidar com os seus pecados. E aí, quando a gente pensa na história de Davi, irmãos, existem duas formas da gente lidar com o pecado oculto. Primeira, a gente se expõe. Antecipamos o escândalo, agindo com humildade, quebrantamento, amor à disciplina. Isso, de certa forma, nos deixa ainda meio no controle da situação. Foi o que Davi fez. Davi falou: rapaz, eu pequei mesmo. Eu sou esse cara mesmo. E eu agora vou arcar com as consequências. Irmãos, a melhor coisa que você pode fazer na vida é quando você recebe luz, que é o que está acontecendo aqui nessa noite, a respeito de determinado assunto, você resolver essas áreas na sua vida e fechar as portas. É a melhor coisa. Eu falei aqui ontem, irmãos, e eu entendo o seguinte, dentro da minha experiência de libertação: Deus não vai fazer nada antes de te avisar. A misericórdia de Deus, irmãos, e a longanimidade de Deus, ela é inexplicável. O nosso copo, ele é muito menor que o copo de Deus. Muitas vezes a gente olha para situações injustas e a gente fica indignado, falando: Deus, o Senhor não vai fazer nada, não. Irmãos, é porque a medida de Deus não é a nossa medida. E isso está muito claro ao longo da nossa vida. Quando a gente olha para algumas situações que para a gente é muito injusto, você fala: Deus, o Senhor não vai entrar em ação, e Deus é longânimo, longânimo, longânimo. Mas chega uma hora, irmãos, que a taça da ira de Deus se enche. Deus não toma nenhuma atitude sem antes te avisar antes. Toda vez que Deus nos expõe a um ambiente como esse, irmãos, nós estamos debaixo de uma graça de Deus. E essa graça não só denuncia o nosso pecado, porque quem convence do pecado, irmãos, não sou eu, não é IFOL, não é o estudo, é o Espírito Santo de Deus. Se alguma coisa está na sua cabeça nessa noite, falando: olha, você precisa acertar isso, tenha certeza absoluta, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Você está debaixo de uma intervenção do Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que foi enviado para te convencer, é o mesmo Espírito que vai te dar graça para lidar com essa situação da melhor maneira possível. Entende o que eu estou falando, irmãos? Quando eu perco essas oportunidades, irmãos, o que eu estou dizendo para Deus? Eu não quero resolver. Agora, vou te falar uma outra coisa que eu aprendi lidando com libertação. Quando você comete um pecado que envolve a sua vida e a vida de mais ninguém, isso é um problema seu. E a longanimidade de Deus é muito maior, porque se você quiser se destruir, você tem o direito de fazer isso. Deus não vai entrar por meio.
Agora, quando o seu pecado está afetando a vida de outra pessoa, aí você não comprou briga com a outra pessoa. Você comprou briga com Deus. Porque aí, irmãos, você está comprometendo a vida de alguém. E Deus não vai deixar essa pessoa nessa situação. Entende o que eu estou te falando, queridos? Eu preciso entender isso. Por isso que antes de casar, eu preciso me perguntar, eu estou pronto a arcar com a responsabilidade de ser fiel, de honrar a minha esposa e os meus filhos? Porque eu estou fazendo uma aliança, agora com uma família. Você não mais responde só por você, você responde pela sua família. Se você comprar uma casa e não pagar, irmãos, não é só você que vai ser despejado, é a sua família. Entende o que eu estou falando? Então, à medida que eu caminho na minha vida, queridos, à medida que eu ando, Deus vai me convencendo de algumas coisas. Tem coisas, irmãos, que são coisas minhas particulares, que Deus vai falando, vai esperando, falando, olha, porque é você que está tendo a colheita disso. Mas tem coisas que Deus vai intervir. Por isso eu digo a você, mulher, nessa noite, e a você, homem também, não se preocupe com o seu marido quando ele sai de casa, com o que ele está fazendo. Porque o que ele estiver fazendo, queridos, ele não está comprando briga com você apenas. Ele está comprando briga com o Espírito Santo de Deus. E você pode não ver e não saber, mas tem um que não dorme. Tem um que está com os ouvidos, queridos, abertos sobre toda a terra, com os olhos abertos sobre toda a terra. Mais cedo ou mais tarde, queridos, ou ele conta, ou o Espírito Santo vai fazer questão de trazer isso à luz para todo mundo ver. Então não se preocupe, não pare a sua vida. Não fique como a minha mãe ficou a vida inteira correndo atrás do meu pai. Meu pai era um adúltero dentro da igreja. A minha mãe passou a vida inteira, morreu de câncer, porque não deu conta de lidar com os adultérios do meu pai. Ela nunca teve coragem de largá-lo, e nunca teve coragem, irmãos, de se curar. Eu não sei se você conhece a história da minha mãe, queridos. Eu vivi num lar cristão, eu me batizei com 12 anos de idade. Meu pai era obreiro dentro da igreja, era prostituto, tinha amantes na cidade inteira, alguns filhos. E eu, a vida toda, criado naquele ambiente, muita briga, muita discussão. A minha mãe sabia o tempo todo das traições do meu pai, mas preferiu não acreditar, e ficou debaixo daquele jugo. O nosso lar, irmãos, era um inferno. Eram brigas e ameaças de morte, e eu vou embora, e vou te largar, e nunca largou. Foram 40 anos vivendo isso. E minha mãe tratou de uma doença chamada osteoporose, durante 2 anos. Numa das visitas que eu fiz a ela, eu cheguei e falei, mãe, essa osteoporose sua está muito estranha, eu vou te levar num outro médico, para a gente ter uma segunda opinião. E ela foi nesse segundo médico, mas ela descobriu que ela estava com câncer. Esse médico pediu uma tomografia, e ela tinha 22 tumores no corpo. Irmãos, ela ficou 2 anos, e esse câncer tomando o corpo dela, e ela não percebeu, porque ela não conseguia se cuidar. E eu me lembro então que ela foi internada no hospital de Barretos, já em estado terminal. Eu estava em Curitiba na base, o telefone tocou, era um médico dizendo, era de noite, dizendo o seguinte, você quer ver sua mãe viva? Vem amanhã, porque de amanhã ela não passa. Eu saí de Curitiba, irmãos, à noite, peguei meu carro, vindo para Barretos, e pensando comigo, a minha mãe era uma mulher que sofreu muito. A minha mãe foi criada na roça. O meu avô era um homem extremamente bruto. Uma história de prostituição e de moralidade terrível na família. Uma amargura, uma dor. O meu avô batia nos filhos com cabresto de puxar cavalo. A minha mãe menstruou na roça, capinando feijão, com 13 anos de idade. E quando ela se viu na idade que ela podia sair de casa, ela se casou com o meu pai, na tentativa de sair daquele ambiente. E a minha mãe contava que o meu pai era um ótimo pai, era um ótimo marido, um mineiro, gente boa, um coração enorme, um cara generoso, mas um cara adúltero. Todos os meus tios traíram a esposa. O meu avô, com 90 anos, contratava prostituta para levantar a saia das prostitutas com a bengala dele. Um espírito terrível familiar. E a minha mãe, então, lutando com isso, pegou uma doença psicossomática, esse câncer, foi para Barretos, e o mesmo médico que ligou para a gente ir visitá-la naquele hospital, ligou também para o meu pai. E o meu pai chegou primeiro, morava muito mais perto, chegou ainda naquela noite. E o meu pai, então, sentou com a minha mãe naquela noite, o que seria a última noite deles como casal. E naquela noite, o meu pai, então, decidiu confessar todos os pecados dele para minha mãe.
E ele contou todas as traições. Irmãos, e a minha mãe ali ouviu tudo, horas e horas e horas e horas. E a minha mãe confessou também um pecado para o meu pai. Um pecado que só eu sabia. A minha mãe carregava uma vergonha terrível. Minha mãe nunca acreditou que meu pai era um adúltero. Mas tinha uma vizinha que era um demônio. E essa vizinha vivia dando em cima do meu pai. E ela queria de qualquer jeito acabar com o casamento do meu pai. E um dia, ela chegou lá em casa e bateu na porta e falou para minha mãe: você não acredita que seu marido está te traindo? Vai lá em tal lugar agora e você vai ver. E a minha mãe foi e pegou meu pai em flagrante. Aquilo ali destruiu o coração da minha mãe. A minha mãe saiu dali totalmente transtornada. E ela tomou uma decisão baseada na raiva e na dor. Ela traiu meu pai naquela noite. E a vergonha da minha mãe é ter feito o que o meu pai sempre fez. E ela falou: eu me tornei igual ao seu pai. Eu critiquei tanto ele que eu me tornei igual. Esse é o problema de você não tratar, queridos, uma dor. É que você vai se tornar igual à dor que você tanto combate. E eu me lembro que a minha mãe confessou isso, meu pai dormiu. No outro dia de manhã, 6 horas da manhã, o médico me liga e diga: olha, você precisa chegar aqui no hospital. Eu falei: minha mãe morreu. Ele falou: não, sua mãe está doida andando nos corredores aqui. Eu falei: como assim? Ela falou que foi curada. Eu falei: o senhor não acredita em cura? Ele falou: eu acredito, mas 26 tumores? Eu falei: é uma cura grande, mas tem. E eu me lembro que nisso eu cheguei e a minha mãe: não, eu estou curado, eu estou curado. Eu falei: mãe, eu vim aqui para enterrar a senhora está falando que está curada. O que aconteceu? Eu tinha muita liberdade com a minha mãe. E ela falou: ontem, quando seu pai veio aqui, ela me contou essa história que eu te contei agora. Ela falou: depois que seu pai dormiu, eu sentei na cama e falou: Deus, agora eu posso morrer em paz, porque eu estou com a minha vida resolvida. E ela falou que Jesus veio e sentou do lado dela. E ele pegou na mão dela e falou: olha, se você quiser, eu posso te dar mais uma chance. E ela falou: eu quero. E ela falou que adormeceu e acordou no outro dia de manhã e ela tinha certeza que estava curada. E o médico naquela luta falou: doutor, faz um exame, porque eu acho que ela não vai morrer não. E fez um exame, irmãos, e tinha desaparecido os 26 tumores do corpo da minha mãe. E eu falei com a minha mãe: e agora? Ela falou: agora a minha vida vai mudar. Se o seu pai quiser ir para o inferno com as mulheres dele, que vá. Eu vou viver minha vida. Eu vou passear, eu vou comer, eu vou viver. Eu falei: tá bom, mãe. 3 meses depois vou visitar a minha mãe em casa. Como que ela estava? Do mesmo jeito que antes. Nervosa. E meu pai traindo. A mesma situação. 2 anos depois, a minha mãe descobre novamente um câncer. E ela falou comigo: Jesus não me curou? Eu falei: pois é. Então esse não é aquele mesmo câncer. E de novo, irmãos, eu estou em Curitiba, um médico me liga, a mesma situação. Minha mãe estava em estado terminal em Barretos. E eu saio de Curitiba, pego o meu carro e falo: Senhor, se o Senhor vai curar a minha mãe, eu não preciso nem ir lá. Porque é uma viagem longa. O Senhor já curou uma vez. Mas eu já estou planejando, porque a gente ia para a casa da minha mãe, irmãos, tirar férias, estava quase na época das férias, com a família inteira. Então o Senhor já cura. E aí o Espírito Santo falou comigo: eu posso curar sua mãe 10 vezes. E ela vai voltar para esse mesmo lugar. Sua mãe atravessou uma linha que ela não dá conta mais de voltar. Eu não quero mais ver minha filha sofrendo. O melhor lugar para ela estar hoje é do meu lado. E no outro dia eu fiz o culto mais difícil da minha vida, que foi o culto fúnebre da minha mãe. Minha mãe morreu. Meu pai ficou muito constrangido, porque ele saiu do hospital, irmãos, fazendo a mesma coisa. Eu falei: pai, e agora? E ele disse: não, eu agora vou mudar. Eu já perdi sua mãe. Eu não vou viver da mesma maneira mais. Passou 4 meses, meu pai me liga e falou: você vai vir no meu casamento? Eu falei: qual casamento? Ele falou: o casamento que eu vou casar. Eu falei: mas o senhor estava namorando? Ele falou: pois é, estava. Casou com uma mulher, irmãos, 30 anos mais nova do que ele. Essa mulher ele conheceu enquanto a minha mãe estava doente, em estado terminal na cama, e começou a se relacionar com ela. Eu falei: pai, isso não vai dar certo. Meu pai era um mineiro, tranquilo, pacato, sossegado. 6 horas da tarde já fechava todas as janelas. A moça cheia de vida, querendo passear, ir para lá e para cá. Eu falei: pai, isso vai dar ruim. Ele olhou para mim e falou: vocês não me amam e não querem a minha felicidade. Eu falei: então case. Se casou. 2 anos depois, irmãos, o meu pai tinha uma doença renal. E ele comeu literalmente o pão que a esposa dele amassou.
Ele viveu os piores momentos da vida dele, a ponto que ele teve que começar a fazer hemodiálise. E no meio do processo ele desistiu de fazer hemodiálise, porque ele não queria mais viver. Todo dia ele me ligava e dizia: ora para Deus me levar, eu quero morrer. Um mês antes do meu pai morrer, Deus me falou: eu vou levar o seu pai. Eu fui na minha casa, irmãos, fiz uma ceia, reuni todos os meus irmãos, porque o estrago era enorme dentro de casa. E eu me lembro que a gente ceou junto. Eu não tinha problema com meu pai, mas meus irmãos tinham muitos, perdoaram, meu pai pediu perdão. E o meu pai me disse o seguinte: o único legado que eu posso deixar para vocês é aquilo que vocês nunca devem fazer na vida de vocês. E meu pai morreu um mês depois. E eu fiz o pior culto da minha vida, o segundo pior culto da minha vida, que foi o culto fúnebre do meu pai. Quando eu cheguei lá, irmãos, no cemitério, estava minha mãe enterrada de um lado, meu pai do outro, eu perguntei para Deus: Deus, o que é isso? E Deus me falou o seguinte: Maurício, essa é a história de duas pessoas que poderiam ter um fim totalmente diferente, mas que não deram conta. Irmãos, o Evangelho não é, a graça de Deus não é desculpa para pecar. A graça de Deus é força moral para não pecar. Você não veio para a igreja, irmãos, para ficar justificando os seus pecados. Você veio para a igreja para vencer o pecado. Assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Foi isso que Jesus falou. Você não está, irmãos, brincando de religião. Você está em um ambiente transformador, poderoso. Não existe pecado, não existe maldição, não existe demônio que é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Não existe situação que não possa ser mudada. O problema é que a gente vem atravessando tantas linhas ao longo da nossa história, que a gente não percebe o mal que a gente está construindo. Quantas famílias hoje, irmãos, como a família de Davi, estão sendo destruídas por conta de lares que foram abandonados. Quantas pessoas eu já atendi, que a última lembrança que ela tem é o pai pegando a mala e saindo pela porta, falando: aqui eu não piso nunca mais. E essa pessoa nunca mais foi a mesma pessoa. A identidade dessa pessoa foi saqueada. O destino dessa pessoa foi comprometido. E essa pessoa só confessa, sabe quando? Quando é exposta. O que aconteceu com Davi? Isso é aterrador. Quanto mais tentamos esconder um adultério ou um pecado nesse nível, mais vulneráveis nós nos tornamos. Irmãos, o tempo do pecado oculto só é bom para uma pessoa: Satanás. É isso que ele quer. Ele quer manter você nessa prisão. E pior, a pessoa está sofrendo, a família está sofrendo, a pessoa está sendo vulnerabilizada, todo mundo pagando um preço, e o cara está lá gritando: me tira daqui, quando na verdade quem tem a chave no bolso é ele. A pessoa que entra nesse tipo de pecado, irmãos, ela se torna o seu próprio carcereiro, o seu próprio algoz, e ela fica ali tolerando esse tipo de coisa. E aqui, irmãos, reside um princípio ativo para construir um escândalo, onde perdemos todo o controle da situação, somos lançados na sarjeta da família, do ministério e da igreja. Quantos líderes, homens de Deus, por não se arrependerem a tempo. E eu não estou falando aqui, irmãos, que Paulo fala: quem está de pé, cuide para que não caia. Eu não julgo ninguém que pecou. Agora, eu julgo quando uma pessoa peca, irmãos. Eu não julgo não, nem julgo. Mas o que eu fico indignado é quando uma pessoa peca e continua agindo como se nada tivesse acontecido, colocando a mão na cabeça das pessoas. Irmãos, quando nós nos arrependemos, jamais nós não encontraremos em Deus lugar de restauração. O arrependimento é uma das coisas mais poderosas que existe no mundo. Foi isso que Jesus conquistou na cruz do Calvário. O maior poder de um homem, irmãos, não está em ser forte, mas está em controlar a sua força, em dizer: não, eu vou abrir mão do meu orgulho, eu vou me submeter ao processo. Quantas igrejas tratam esse tipo de pecado, irmãos? Banalizando, trocam de congregação, mudam de ministério. Ah, você pecou aqui, a gente vai te pôr em outra igreja. Irmãos, eu fui pregar numa igreja. Quando me convidaram, eu falei: vocês têm certeza que vocês querem que eu vou? Não, pastor, nós te queremos lá. Eu falei: tá bom. E não é que eu sou chato não, irmãos. É porque tem coisa que você vai falar que vai complicar. Eu sei que vai. Eu cheguei lá, irmãos, era um retiro de homens. E eles me deram um tema para pregar. E num dia lá, irmãos,
Eu acordei de manhã, eu passei a noite inteira sem mal, não estava conseguindo dormir, e acordei de manhã, o Espírito Santo falou comigo, você vai mudar a mensagem. Eu falei, não vai dar, porque o pessoal aqui está meio bitolado no tema. Ele falou, você vai mudar. Eu falei, tá bom, o que eu falo? A identidade e a moralidade. Quem já leu o livro A Face Oculta do Amor, do Cote? Ele fala sobre isso, irmãos. E aí, irmãos, eu falei, tá bom. Eu falei, irmãos, perdoa aqui em nome de Jesus, mas eu tenho muita convicção que eu preciso falar sobre isso e tal. E comecei, irmãos, a falar sobre isso, as consequências do pecado, da imoralidade, o que isso faz, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui. Quando eu terminei, eu falei, irmãos, eu queria aqui com todo carinho, mas com muito respeito, fazer um apelo, irmãos. Irmãos, retiro de pastores e líderes. Mais de 100, não, mentira, 98 pastores do ministério. A igreja tinha 400 congregações na cidade. 98. Eu falei, irmãos, eu queria fazer um apelo, eu sei que a gente está entre homens de Deus e tal, mas se você está envolvido com esse tipo de situação, adultério, imoralidade, pornografia, e se você quiser realmente, irmãos, vencer isso, e expor esse pecado, irmãos, para tratar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Eu falei, vai vir uns 15. Os 75, os 85 que sobrar, ajuda os 15. Levantou todo mundo e veio. Irmãos, e aí foi um alvoroço. E o nego começou a confessar adultério, 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 adultério. E aí, irmãos, alguém foi dar um testemunho e falou, gente, hoje eu me senti liberto. Mas da última vez que eu procurei ajuda, a pessoa me disse o seguinte, isso era um dos líderes que tomava conta desse grupo. Falou que se eu tivesse confessado para Deus, estava tudo certo. Mas a minha família está destruída lá em casa. Entende como que as pessoas estão tratando isso aqui, irmãos? As pessoas acham que elas quebram um princípio nesse nível. E chega para Deus, irmãos. Ah, Senhor, o Senhor me perdoa em nome de Jesus. Irmãos, quando você faz uma aliança no casamento, você faz uma aliança com Deus e uma aliança com quem? Com a sua família. Você tem uma aliança com essa mulher. E se você quebrou, você vai ter que ir em Deus e você vai ter que ir nessa mulher. Alguém diz, pastor, se eu falar isso, minha mulher me mata. Mas é melhor ir morto para o céu, irmãos, do que ficar vivo no inferno. Porque a sua vida vai virar um inferno, literalmente. Coloca para mim o slide de número 22, fazendo um favor. Irmãos, como que eu enfrento as consequências desse tipo de situação? Isso aqui não é um tratamento meu, irmãos. Não é um tratamento da IFOL. Entenda isso. Isso aqui é um tratamento, irmãos, de Deus. Nós estamos falando sobre a vida de Davi. A primeira prova que você vai passar para esse tipo de pecado, irmãos, é a prova da reputação, da transparência. Não tem como você ser curado se você não estiver disposto a abrir um jogo, a procurar alguém, a falar do seu pecado. A Bíblia diz que ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi rasgou as suas vestes, junto com as vestes ele rasgou o coração e ele se humilhou. Só depois de mais de um ano começou a restauração de Davi. A gente lê na Bíblia, a gente fala que ele rasgou as vestes, ficou tudo bom, irmãos. Demorou um ano até Davi começar a ser restaurado. Eu sei que esse tipo de situação é delicado, é do tipo de reconciliação cirúrgica, que demanda uma sábia intermediação. Irmãos, lógico que se você está envolvido no ministério, é uma liderança, e você está debaixo desse tipo de pecado, irmãos, você não vai pegar qualquer pessoa para você falar isso, né? Não sei se vocês conhecem a história dos pastores que se reuniram para confessar pecado. Conhece essa história? Eles foram para um retiro, 3 pastores, irmãos, falaram, olha, nós precisamos ter um tempo junto, um a um, vamos sair, vamos tirar um tempo de oração e vamos confessar os pecados. E um chegou lá, irmãos, e falou, olha, irmãos, estou em adultério, tenho um problema com moralidade terrível, minha vida está um inferno, e eu estou aqui confessando, preciso da ajuda de vocês. O outro falou, olha, meu problema é dinheiro, estou desviando dinheiro da igreja, minha vida está complicada nesse sentido, também preciso de ajuda. E o outro ficou quieto. E todo mundo olhando para ele não falava nada. Você não tem problema, então por que você veio? Ele falou, não, porque meu problema é delicado. Não fala. Ele falou, meu problema é que eu tenho a língua grande, eu sou fofoqueiro. Então, irmão, você tem que saber muito bem que tipo de mesa que você vai sentar para abrir essa situação. Procure alguém de confiança. Irmãos, sabe qual que é o grande problema hoje? A gente desaprendeu a ser pastoreado. Nós nascemos dependentes da mãe, 100%.
Na nossa juventude e adolescência, nós nos tornamos independentes. Ninguém manda no meu nariz, eu sou dono da minha vida. Quando a gente se converte, a gente deveria se tornar interdependente. Uma pessoa que anda sozinho de vez em quando, mas que anda acompanhado de vez em quando. O problema é que eu não sei mais ser pastoreado. Eu vivo numa loucura de vida, procrastino tudo. Quem aqui sai de casa, irmãos, um único dia sequer para fazer só uma coisa? Levanta a mão. Só para fazer uma coisa, eu vou ali fazer uma coisa e volto. Quem sai? No mínimo, a gente sai com 3, 4, 5 coisas. Por quê? Porque procrastinou. Tudo a gente deixa para a última hora. Tudo a gente joga para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu compro, amanhã eu passo. O seu cérebro anda fritando. Você não é intencional em nada do que você faz. O tempo todo você está executando uma tarefa pensando em outra. Poucas pessoas estão no culto domingo, sem estar preocupados com a segunda-feira. A maioria das pessoas não vivem o dia mais importante da vida dela, que é o dia de hoje. Os psicotrópicos, no Brasil, aumentaram o seu uso em mais de 600%. O Brasil é um dos países que mais tem consumo de psicotrópico. Crises e crises de ansiedade. Os pantoprazol da vida vende igual água. Porque está todo mundo, irmãos, vivendo o amanhã. Fora os que estão ainda vivendo ontem, estão em crise de depressão. O ser humano não tem mais intencionalidade. Conversar com as pessoas se tornou um sacrifício. Porque quando a pessoa não está olhando no celular, ela não está prestando atenção em nada do que você está falando. Almoço de domingo é uma tragédia. Eu me lembro, eu estava fazendo um curso de analista de perfil comportamental, traduzindo, irmãos, cuidar da vida dos outros. E eu comecei a pegar todo mundo para cobaia. E eu me lembro que eu entrei no McDonald's um dia para comer um lanche na hora do almoço, e eu vi um cara na minha frente, na fila. Esse cara estava perturbado, agitado. Eu falei, cara, esse cara, eu vou examinar ele. E eu entrei, colei atrás dele. Eu falei, tudo que ele fizer eu vou fazer. Eu quero ter a mesma emoção que ele está tendo. E ele chegou no balcão, irmãos, olhando no relógio o tempo todo, perguntou para a moça, quanto tempo demora para sair o lanche? Ela estava interdita, olhando para trás, irmãos, e não olhou para o rosto dele e respondeu no automático, 3 minutos. Se ela olha para o rosto dele, ela ia falar 2 horas. Mas ela olhou 3 minutos. Esse cara pediu um lanche, eu cheguei atrás, pedi o mesmo lanche, e fiquei do lado dele no balcão. Quando deu 3 minutos, esse cara quase que me matou do coração, irmãos. Ele deu um tapa no balcão, me pegou desprevenido, que eu quase morri, e falou, cadê o meu lanche? Irmãos, e a partir dali, os próximos 3 minutos foi um inferno naquele McDonald's. Trouxeram o lanche do cara, ele comeu em 1 minuto e meio. A experiência dele de almoço, irmãos, naquele dia foi 6, 7 minutos. E a pior experiência que eu já vi na minha vida. E eu fiquei comendo meu lanche. Eu falei, eu não vou comer na velocidade que ele comeu, como morrer? E pensando na casa da minha avó, quando eu era criança, lá em Minas. Que eu ia para a casa da minha avó, e eles começavam a matar um porco 6 horas da manhã. 2 horas da tarde serviu o almoço. 8 horas da noite terminava de matar o porco. Eu falei, isso que é almoço, esse cara precisa conhecer a minha avó. Irmãos, quanto tempo faz que você não é intencional em sentar na mesa com alguém? Você não é intencional em ouvir o que a pessoa está falando. O maior nível de desrespeito que você pode praticar com uma pessoa na vida é você interromper a pessoa quando ela está falando. É você não ter a capacidade de ouvir a pessoa terminar a frase dela. Sabe o que você está dizendo? O que você está me dizendo não tem a mínima importância. A maior prova de amor que você pode dar para alguém, irmãos, é ouvir sem interromper. Qual foi a última vez que você parou para uma conversa e ouviu sem interromper a pessoa que estava falando na sua frente? Sabe por quê? Porque você provavelmente não queria estar ali. A sua cabeça está processando 2.000 coisas. E pior, depois você vai brigar com a pessoa e dizer, você não me falou. E a pessoa, te falei. Tem gente que já está gravando o que fala para o marido ou para a esposa, para servir de prova depois na hora da briga. Irmãos, me fale. Você acha que um casamento que está nesse nível, ele vai atingir o propósito de Deus para esse casamento? Se você não ouve a sua esposa, irmãos, você ouve Deus? Se você não ama o seu irmão a quem você vê, e você não consegue ouvir ele, você vai conseguir ouvir a Deus a quem você não vê?
Qual que é a melhor parte da nossa oração? Quando você se cala. E você ouve o que Deus tem a te dizer. E é a hora que a gente vai embora. A gente chega e despeja tudo em Deus. Irmãos, quanto tempo faz que você não lê, não senta, não se conecta com você mesmo? Olha para o seu comportamento. Eu chego no culto de domingo, irmãos, e eu choro. Vem um pregador aqui na frente e fala: Deus tem o melhor para você. Deus vai liberar os sonhos dele sobre a sua vida. E a gente empolga, dá aleluia. E glória a Deus. E fala: nossa, agora eu vou viver o melhor de Deus. E você sai segunda-feira, irmãos, o seu comportamento sabota o tempo todo. Um dia eu estava orando fervorosamente, cheio de sonho no meu coração. Falando com Deus: Deus, eu preciso fazer isso, isso, isso. E Deus falou comigo: Maurício, eu tenho só uma ressalva para fazer. Eu falei: pode falar. Ele falou: ou você alinha o seu comportamento aos seus sonhos, ou eu vou ter que reduzir os seus sonhos ao seu comportamento. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O diabo não é o seu maior empecilho. Você se tornou uma pessoa extremamente difícil de chegar onde você quer chegar, se você não alinhar a sua vida com a vida abundante que a Bíblia promete. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você tiver um tempo, queridos, vai lá no YouTube e assiste lá uma pregação que eu coloquei sobre a lei do descanso. São duas partes. Eu coloquei uma parte agora e eu vou subir a outra semana que vem. Quando nós conseguimos encontrar esse lugar de descanso em Deus, a nossa vida vai mudar. Irmãos, nós entregamos para Deus no domingo e pegamos de volta na segunda. A gente fala: Deus está aqui, mas a gente entra no meio do processo e fala: Deus, eu quero pegar de volta porque eu acho que o Senhor não vai dar conta, porque o Senhor não conhece meu marido, eu conheço bem ele, eu casei com ele. Olha para o estilo de vida que você vem levado, irmãos. Olha se isso reflete vida abundante. Olha se isso reflete o que você ouve todo domingo no culto. Irmãos, nas eleições o povo de Deus entrou em desespero, porque agora o outro partido ganhou, acabou a nossa vida. Agora as ideologias e não sei o quê. Irmãos, o dia que a minha vida estiver na mão de um partido aqui na terra, eu peço para Jesus me levar. Minha vida sempre pertenceu a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Pode estar todo mundo, irmãos, empobrecendo na sua direita, todo mundo empobrecendo na sua esquerda, mas se Deus decidir te prosperar, irmãos, você vai ter alimento para dar para os da direita e para os da esquerda. Mas a gente está tão apreensivo, irmãos, e com tanto medo no nosso coração, que Satanás virou um terrorista profissional. E tudo que ele sabe fazer, irmãos, é pirotecnia. Eu vou levantar esses fogos e esse barulho agora, e todo mundo vai achar que o mundo está perdido. O mundo está se preparando para o maior avivamento que a terra já viu. Nós vamos ter uma colheita, irmãos, tão grande, mas tão grande, que as nossas igrejas não vão caber. Sabe que o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Porque Deus vai definir, irmãos, quem vai curar e quem vai precisar ser curado nos tempos que vão vir daqui para frente. Irmãos, eu tenho certeza do que eu estou te falando aqui. Nos últimos meses, você tem sentido algo incomodando o seu coração. Sabe aquela palavra profética que Deus te deu alguns anos atrás? Parece que ela está voltando devagarzinho. As mensagens que você hoje ouve estão convergindo para incomodar você. Parece que o Espírito Santo está querendo resgatar algo que está dentro do seu coração. Irmãos, escute o que eu estou falando. Deus guarda pessoas para tempos específicos. Enquanto você achou que não era ninguém, que você não ia poder fazer nada, que você não tinha significância nenhuma na igreja, que o seu ministério não ia dar resultado nenhum, Deus estava te protegendo, irmãos. E por esses tempos, Deus vai te levantar. O Espírito Santo está regimentando as pessoas nos 4 cantos da terra. Ele tem falado com homens, com mulheres, com crianças. Deus tem tocado o coração de pessoas, mas eu não entendo isso. Eu não paro para ser intencional nisso. Eu não tenho coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. Tudo que você viveu até aqui, irmãos,
foi apenas uma preparação para o que nós temos para viver como igreja daqui para frente. Por que você acha, irmãos, que seminários como esse estão acontecendo? Por que você acha que Deus está deslocando pessoas? Irmãos, esse seminário acontecia dentro da base de Jocum, era restrito. De repente Deus resolve soprar isso. Não, vocês vão para as igrejas, vocês vão para todos os lugares, vocês vão multiplicar libertadores. Por que você acha que Deus está curando as pessoas? Para a gente pegar pão e guardar no nosso alforje e dizer para as pessoas, nós temos pão, se você quiser pede para Deus também. Sabe para que Deus está nos dando pão? Para chegar para quem não tem e falar, você vai comer comigo, você vai sentar na minha mesa e você vai cear comigo. Então eu estou com medo. Eu estou com medo de Deus evidenciar o pecado que está no mundo, as ideologias que estão no mundo. Eu estou com medo do que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer daqui para frente, irmãos, é que ficará visível quem precisa de ajuda, e eles virão para serem ajudados. O que vai acontecer daqui para frente, queridos, é que se você decidir viver para você, você não vai fazer parte do movimento que Deus está levantando. Se você quiser ser dono da sua vida, você não vai fazer parte da igreja dos últimos dias. O que está acontecendo daqui para frente, irmãos, é que Deus está chamando homens e mulheres para se entregar profundamente ao Espírito Santo. O que está acontecendo daqui para frente, irmãos, é que aquelas irmãzinhas da igreja que ninguém dá nada e que gastam 2 horas por dia orando, irmãos, e que ninguém, irmãos, olha para elas, e que elas já estão até meio em crise, dizendo, Senhor, eu só sirvo para isso, ninguém nem está vendo, estou orando. Queridos, essas irmãs estão enchendo a taça de Deus, e brevemente algo poderoso vai acontecer no Brasil e no mundo. Irmãos, não fique impressionado com o que o diabo está fazendo. Se impressione com o que o Espírito Santo vai fazer daqui para frente. Digo, que me impressiona é a presença de Deus. O que você precisa alinhar na sua vida hoje? Com o que você está iludido? Você tem fome e sede de quê? Qual é a sua gana? Você vai acordar amanhã para trabalhar simplesmente pelo salário que você recebe no final do mês? Se você está fazendo isso, você é uma das pessoas mais pobres que existe no planeta. Porque você já deveria saber, Senhor, eu estou naquela empresa, não é pelo meu salário, porque eu podia estar em casa, que o Senhor continuaria me sustentando. Eu estou lá porque lá tem gente que precisa do dom que o Senhor me deu, e eu estou indo lá amanhã para tocar a vida delas, para dizer para elas que tem solução, para dizer para elas que Jesus ama a vida delas, para dizer para elas que depressão tem cura, que síndrome do pânico tem cura, que ansiedade tem cura, que Jesus pode reverter o casamento, a história do filho, que o Senhor tem uma promessa para a vida dela. Se um profeta levantasse aqui hoje e dissesse, eis que eu te digo, você vai trabalhar o resto do mês e não vai receber salário, você iria trabalhar amanhã? Sabe o que eu quero ouvir? Eis que eu te digo, você vai ser abençoado, as coisas vão dar certo para você. Sabe o que eu estou correndo atrás, irmãos? Não é do que Deus tem para mim de verdade, não é de quem Deus me chamou para ser, é daquilo que eu gostaria de ser. A profecia mais poderosa que Deus pode liberar sobre a sua vida, queridos, é você se encaixar no seu dom e começar a fruir nele de tal maneira que o lugar aonde você entrar, o ambiente nunca mais será o mesmo. A presença de Deus vai ser tão forte, vai ser tão poderosa, que pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. O Espírito Santo vai tomar a sua vida de tal maneira que no ônibus você vai curar pessoas. Você nunca mais vai reclamar de pegar um ônibus, porque ali é o seu campo missionário, porque ali é onde as pessoas vão ser tocadas pela sua vida. Você nunca mais vai reclamar de acordar cedo. Você vai ter alegria de dizer, Senhor, esse é o dia que o Senhor preparou para mim, e eu quero ir, porque eles estão me esperando. E se ninguém for, as pedras vão clamar. Mas eu estou reclamando, com comida no prato, com roupa para vestir, eu estou reclamando, eu estou com medo. Irmãos, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a gente? Nós estamos atrás de quê, irmãos?
E aí a gente chega para Deus e fala: Deus, me cura. A nossa maior doença, irmãos, é a nossa falta de propósito na vida. Essa é a nossa maior doença. Nosso maior problema é uma vida sem propósito. Na pandemia, quantas pessoas morreram? Pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham planejado o futuro, pessoas que não tinham a mínima possibilidade de morrer naquele momento, não acreditavam que podia acontecer, morreram. Mas Deus decidiu preservar você, porque Ele acredita que há algo no seu coração que pode tocar a vida de alguém. É uma covardia a gente levar isso para o túmulo. É uma covardia a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. O que a gente precisa de verdade? Eu vi tanta gente lutando pela vida, para não morrer. E eu luto pela minha também. Mas quando eu estou lutando pela minha vida, eu me pergunto: Deus, por que eu quero viver? Porque se eu estiver equivocado, Senhor, me leva. Porque eu serei a pior pessoa que esse mundo pode ter. Um crente que não entende o seu propósito é a pior pessoa que esse mundo pode ter. Uma pessoa que não entende por que ela foi chamada, que não faz do seu trabalho um campo missionário, que não faz da sua família um lugar de abençoar gerações, ela é a pior pessoa que esse mundo pode ter. Pior do que o pecado, pior do que as maldições, é um crente desencaixado do seu propósito. Nós precisamos sim ser curados, nós precisamos ser libertos, mas do nosso orgulho, da nossa justiça própria, da nossa falta de missão, da nossa falta de propósito. Nós vamos sair para o intervalo agora, mas eu queria que você se colocasse em pé antes. Eu queria orar um pouquinho com você. Eu queria que você pensasse um pouco nessa noite. Por que você veio aqui nessa noite? Quando alguém te convidou para estar aqui, o que motivou o seu coração? O que você queria ouvir? Irmãos, a gente precisa entender realmente quem nós somos. A sua cura virá quando você se dispor a curar os outros. Quando você disser: Senhor, eu quero ser cura na vida das pessoas. Irmãos, a gente não entende o mundo espiritual. A pastora está aí? Adriana, a pastora está aí? A pastora está aí? Ela está ocupada? Queridos, a gente não entende o que é um princípio bíblico. Ontem, quando eu cheguei aqui, irmãos, eu estava indignado. Pastor, não sei quantos sabe, mas nós estamos na casa do pastor. E eu estou dormindo no quarto dos pastores. E eu vi ali, irmãos, o guarda-roupa, as coisas dele. Eu falei: rapaz, eu nunca faria isso na minha vida. E uma indignação tomou conta do meu coração. Eu falei: eu acho que eu vou falar para o pastor nunca mais fazer isso. Não abrir a casa dele, é a casa dele. E eu ando naquele quarto, irmãos, com um temor e um tremor, falando: Deus, é o quarto de um casal de pastores. Eu não posso pecar aqui, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu indignado e pensando nisso, comecei a orar e falei: Deus, o que está acontecendo? Ontem, eu acordei de manhã, irmãos, fui tomar café, o pastor tem um monte de café lá, eu amo café. Eu gosto do que ele gosta, café e azeite, eu estou acabando com o café e com o azeite dele. Já estou pedindo perdão. E eu levantei para tomar café, eu fiz um café, irmãos, e eu amo pão de sal com manteiga. Eu amo. De manhã, eu gosto de sentar e comer meu pão de sal. O Eurípides tinha comprado um salgadinho lá. Eu levantei e comi aquele salgadinho. Eu falei: eu queria tanto comer um pão de sal. Amanhã eu vou dar um jeito de comprar. Hoje de manhã eu acordo. Desço para tomar meu café. Falei: vou comer aquele salgadinho ruim do Eurípides. Quando eu chego lá, irmãos, um pacotinho de pão e um potinho de manteiga. Irmãos, aquilo alegrou tanto o meu coração. Mas tanto. Eu falei: Deus, como que o Senhor sabia disso? A sensibilidade de alguém ouviu o Espírito Santo. E aí me veio, queridos, o entendimento. O profeta Eliseu. Vocês lembram daquela mulher? A Sulamita? A Sulamita era uma mulher menina, jovem, casada com um homem rico.
E quando Eliseu estava indo lá em Sulã, ela chamou ele para comer na casa dele, irmãos. E ele ficou comendo toda vez na casa dele. E um dia a Sulamita chegou e falou para o marido, falou, olha, vamos preparar um quartinho aqui em casa, para que quando o profeta vier, ele durma aqui. Era um costume da época. E o profeta então vinha, se hospedava ali. E um dia o profeta hospedado ali perguntou, o que eu posso fazer por essa mulher? E ele perguntou, o que eu posso falar para o seu rei a seu favor? Ela falou, eu não preciso de nada. Eu estou na minha terra, no meio do meu povo. Mas ela tinha um desejo oculto, um sonho. Ela era uma jovem mulher, casada com um homem mais velho. E ela tinha um sonho de ter um filho. E o servo do profeta falou, ela quer ser mãe. E aquela mulher engravidou debaixo de uma palavra do profeta. Aquele filho morreu. E ela foi lá. E o profeta ressuscitou o filho daquela mulher. Irmãos, a Bíblia diz que quem recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Pastor, eu não sei qual é o sonho do seu coração. Eu não sei o que é importante para a senhora hoje. Mas o que eu sei é que a senhora ativou um princípio no mundo espiritual. E se eu fosse a senhora, eu escolhia bem o que a senhora ia pedir para Deus hoje. Porque os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Vamos orar, irmãos? Ore, fale com Deus agora. Quantos pão com manteiga você deixou de servir, queridos? Preocupado com a sua vida. Quantas pessoas estão passando fome de carinho e atenção do seu lado? Quantas pessoas estão mendigando o seu amor? E você continua vivendo, queridos, como se as pessoas não fossem importantes. Nós precisamos ser curados, irmãos. Muito mais profundamente do que a gente pensa. Fale com Deus agora. Fale com o Espírito Santo. Quem sabe você quer se arrepender nessa noite. Você quer reconhecer isso e dizer, Deus, eu não quero mais viver dessa maneira. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Diga, pastor, eu quero ser diferente a partir de hoje. Meu coração está todo enrolado, eu não quero ser a mesma pessoa. Irmãos, não olhe para ninguém, não, venha você. Não se preocupe com as pessoas. Fale com Deus agora. Diga, Senhor, eu quero te entregar de volta os meus sonhos, a minha vontade, os meus desejos. Diga, eu quero ser intencional nos meus relacionamentos. Eu não quero fazer mais de qualquer maneira. Irmãos, quantos obreiros estão servindo a Deus de qualquer maneira? Tem condição de fazer muito melhor, mas não se entregam para isso. Quantos de nós estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente? A gente vive reclamando e murmurando, sempre questionando, mas nunca se coloca na posição de dizer, Senhor, eis-me aqui. Fale com Deus agora. Senhor, eu quero nessa noite pedir que o Senhor venha sobre esse lugar. Senhor, há uma graça de Deus para nos curar nessa noite. Você que tem uma enfermidade, queridos, coloque agora diante de Deus a sua enfermidade. Coloque diante de Deus. Talvez você tenha um diagnóstico. O mesmo Espírito, irmãos, que foi liberado sobre lá a casa da pastora, é o Espírito que está aqui sobre essa noite. Um princípio foi acionado. O céu se abriu, irmãos. Quando nós caminhamos na direção de Deus, imediatamente o Espírito de Deus vem na nossa direção. Esse encontro, irmãos, nós chamamos de convergência. É quando o céu se alinha com a terra e o impossível se torna possível. É quando Deus diz, alguém tocou o meu coração, alguém abriu uma porta, alguém me provocou. E toda vez que Deus é provocado, queridos, Ele reage imediatamente. Ele não resiste. Um coração contrito e quebrantado. Qual é o seu impossível nessa noite? O que está roubando a sua paz, a sua alegria? O que está entristecendo o seu coração?
que te falaram não tem mais jeito? O que roubou a sua paz nesses dias? Espírito Santo de Deus, eu quero orar agora, Senhor, por essas situações que estão além da nossa capacidade. Eu quero orar agora, Deus, por situações que nós não temos o mínimo de controle. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar esses irmãos que estão aqui à frente, nessa noite, Senhor. Pai, toca agora no espírito e no coração deles. Levanta aqui uma igreja poderosa, temente a Deus, uma igreja que busca a tua face, uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja, Deus, que só se satisfaz em obedecer a voz do Senhor, uma igreja que vai dizer sim, amém à tua voz. Senhor, quantos dons estão parados aqui nessa noite? Eu oro para que o Senhor libere agora. Pai, abre agora essas portas e essas prisões em nome de Jesus. Tudo aquilo que ficou trancado, engodado, todo engano, toda mentira, todo pecado oculto, que estabeleceu um cárcere na vida das pessoas, nós te denunciamos agora. Espíritos malignos, nós te denunciamos, nós te denunciamos. Os casamentos que estão debaixo desse espírito, as esposas que estão aqui representando os seus lares, nós te denunciamos. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, um tempo novo, um tempo de cura. Senhor, entra agora no nosso organismo, cada célula do nosso corpo seja alcançada agora pelo poder de Deus. Que o Espírito do Senhor, Pai, possa se mover agora em nós e através de nós. Enfermidade, ouça a minha voz. Acabou o seu legado. Acabou o seu legado. Nós te ordenamos, no nome que está acima de todo nome, saia! Espíritos de enfermidade, peguem agora tudo que é seu. Peguem agora a sua dor, a sua frustração, os sonhos que você roubou, entrega agora. Traz de volta. E abandone agora a vida, a casa e a linhagem dos meus irmãos em nome de Jesus. Senhor, que o espírito de cura, de graça de Deus, possa vir sobre nós nessa noite, possa inundar o nosso ser e possa transformar a nossa história. Vem sobre nós, Senhor, diante das confissões, Deus, que estão sendo feitas aqui nessa noite. Traz restaurações, traz curas, traz mudanças, traz comportamentos diferentes. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Sopra agora, Senhor. Sopra agora, Senhor. Traz cura. Toda enfermidade psicossomática, em nome de Jesus. Toda depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toda doença no sangue, nas células, nós agora repreendemos em nome de Jesus. Seja de qual natureza for, física, emocional, espiritual, nós repreendemos agora no poder do Espírito Santo. Nós declaramos